Seção 19. Secretaria de Trânsito e Transporte. Artigo 36. A Secretaria de Trânsito e Transporte compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições, no âmbito municipal, nas áreas de sua competência e também, inciso 1, o acompanhamento, controle e fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 2. Elaborar e implementar a política de desenvolvimento urbano, de que tratam o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município, atendendo às diretrizes do seu plano diretor. 3. Promover no âmbito municipal as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, especialmente a linha A, integração com a Política de Desenvolvimento Urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos. A linha B, prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. A linha C, integração entre os modos e serviços de transporte urbano. A linha D, mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. A linha E, priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. E a linha F, garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do serviço. Inciso 4. Realizar a gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, valendo-se, dentre outros instrumentos, dos seguintes. A linha A. Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. A linha B. Propor a tributação sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado, e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público na forma da lei. A linha C. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados. A linha D. Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A linha E. Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições através de autorização especial de trânsito, nos termos do artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro. A linha F. Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição. E a linha G. Convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros. Inciso 5. Elaborar, implantar e executar o Plano de Mobilidade Urbana Municipal como instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, contemplando os princípios, os objetivos e as diretrizes da Lei Nacional, bem como a linha A. Prestar ou fiscalizar, quando concedido, os serviços de transporte público coletivo, além de avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e qualidade, bem como implantar a política tarifária, dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços, garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários. A linha B. Regrar e demarcar a circulação viária. C. Definir as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas. A linha D. Definir e fiscalizar a acessibilidade aos espaços públicos para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. A linha E.
Promover a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. A linha F. Operacionalizar o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. A linha G. Fiscalizar os polos geradores de viagens, bem como terminais rodoviários. A linha H. Estabelecer as áreas de estacionamento público e privado gratuitos ou onerosos. A linha I. Definir e fiscalizar as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Inciso 6. Promover a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana, em prazo não superior a 10 anos. Inciso 7. Combater o transporte ilegal de passageiros. 8. Promover a autorização e fiscalização, lavrando as peças fiscais cabíveis, dos serviços de transporte urbano individual, de passageiros por meio de táxi, mototáxi, de transportes de escolares, motofrete, de aluguel e outros transportes que necessitem de autorização especial nos termos da legislação municipal em vigor. Inciso 9. Promover a fiscalização do trânsito nos termos da competência fixada na Lei 9.503 e as regulamentações dos órgãos nacionais e estaduais de trânsito. E, por fim, inciso 10. Gerir de modo direto e indireto o aeroporto Governador Lucas Nogueira Garcês, nos termos da legislação em vigor. Artigo 37. Integram a estrutura básica da Secretaria de Transporte e Trânsito, inciso 1, o secretário, inciso 2, as chefias setoriais incumbidas da direção das ações executivas das políticas e procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria. Seção 20. Da Secretaria de Segurança e Defesa Social. Artigo 38. A Secretaria de Segurança e Defesa Social compete, dentre outras atribuições regulamentares correlatas, assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições, especialmente, inciso 1, estabelecendo a política de segurança, proteção e vigilância de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, através da Guarda Municipal na forma do regulamento. Inciso 2. Nos termos da Lei Federal 12.608, executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em âmbito municipal por meio da Defesa Civil Municipal. 3. Promover a integração e projetos com outros órgãos de segurança pública descritos no artigo 144 da Constituição Federal, através de atividades delegadas no âmbito da segurança pública e outras que visem a proteção de pessoas e bens. 4. Fomentar a participação do poder público municipal, bem como a da comunidade em políticas de segurança pública, com vistas à redução da criminalidade, estabelecida por outros entes encarregados da segurança pública. 5. Promover os meios necessários para a integração do município ao Sistema Único de Segurança Pública, nos termos da Lei 13.675, no âmbito da competência municipal, a fim de contribuir com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 6. Realizar estudos e análises de ações arquitetônicas inovadoras ou de manutenção de infraestrutura e tecnologia, que contribuam para a prevenção e redução da criminalidade e ainda diminuição da vulnerabilidade no âmbito municipal, mormente com relação aos delitos que causam prejuízos a bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais. 7. Atuar junto ao Poder Público Municipal, aos Conselhos Municipais de Segurança e demais órgãos, bem como junto ao Poder Judiciário e Ministério Público, nos assuntos relacionados à segurança no âmbito municipal. 8. Planejar e executar as ações de defesa social. 9. Atuar na política de prevenção e combate às drogas e de exploração sexual de crianças e adolescentes, notadamente na orientação escolar. 10. Supervisionar contratos de empresas privadas prestadoras de serviço de segurança no município. 11. Atuar em conjunto com os demais agentes de fiscalização no exercício do poder de polícia administrativa. Artigo 39. A Secretaria de Segurança e Defesa Social tem como estrutura básica, inciso 1, o secretário. 2. As chefias executivas, funções de confiança, para das atividades de sua competência. Seção 21. Dos titulares dos órgãos e entidades. Artigo 40. Os secretários municipais e os cargos que lhes são equiparados
são auxiliares diretos e de confiança do prefeito, devendo a sua escolha satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 74 da Lei Orgânica do Município, sendo responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, tendo por função, inciso 1, exercer a administração superior do órgão ou entidade de que seja titular, praticando todos os atos necessários ao exercício dessa administração na área de sua competência, notadamente aos relacionados com a orientação, coordenação e supervisão de todas as atividades desempenhadas pelos demais servidores que integram o órgão ou entidade sob sua gestão. 2. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, inclusive a ordenação de despesas da unidade gerida. 3. Expedir instruções e outros atos normativos necessários à boa execução das leis, decretos e regulamentos no âmbito de suas pastas. 4. Exercer o poder disciplinar em sua secretaria, propondo e decidindo, nos casos autorizados em lei, a abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. 5. Determinar a abertura de sindicância ou processo administrativo, comum ou disciplinar, para apuração de fatos considerados ilícitos, remetendo o resultado da apuração para as instâncias competentes, quando não for a autoridade competente para decidir-lhes. 6. Prestar pessoalmente ou por escrito à Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões, quando convocado, informações sobre assunto previamente determinado. 7. Propor, anualmente, o orçamento de sua pasta. 8. Delegar suas próprias atribuições por ato expresso aos seus subordinados, observado os limites estabelecidos em lei. 9. Referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito, relacionados com as atribuições de seu órgão. E 10. Propor ao prefeito a edição de ato normativo regulamentando o regimento interno do órgão que dirige. Parágrafo 1º. Os titulares de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, em caso de faltas e impedimentos inferiores a 15 dias, designará servidor com anuência prévia do chefe do Executivo para exercer inteiramente suas funções administrativas. Parágrafo 2º. Equipara-se ao cargo de secretário o cargo de chefe de gabinete do prefeito para efeitos de hierarquia, estando subordinado exclusivamente ao chefe do Poder Executivo, de provimento devendo atender os mesmos requisitos impostos aos secretários municipais para preenchimento de seus cargos e de responsabilidade, respondendo por suas ações e omissões como agente político. Seção 22. Das disposições comuns à estrutura das secretarias. Artigo 41. As secretarias, atendidas às especificidades do serviço público que prestam, organizar-se-ão em departamentos administrativos e estes em unidades administrativas, e estas, quando comportar, em equipes de trabalho, conforme dispostos nos regulamentos próprios. Parágrafo único. Para efeito desta lei complementar, inciso 1. Os departamentos administrativos compreendem um centro de atividades específicas dentro das competências da secretaria ou órgão. 2. As unidades administrativas compreendem um centro de atividades específicas dentro dos departamentos administrativos. 3. As equipes de trabalho compreendem um grupo mínimo de 5 pessoas que realizam atividades afins e correlatas no âmbito de uma unidade de trabalho. Artigo 42. As chefias setoriais de departamentos, de unidades administrativas ou de equipes de trabalho são funções gratificadas, que implicam em responsabilidades e atribuições fora daquelas ordinárias do cargo, como o exercício da chefia de atividades ou direção de pessoas no âmbito de cada secretaria ou órgão, atendidas às especificidades de cada setor estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 1º. Os serviços efetivos designados para o exercício das funções de chefia perceberão as seguintes gratificações. Inciso 1. 40% da referência 1A. 2. 60% da referência 1A. 3. 80% da referência 1A. 4. 40% da referência 10A. E 5. 70% da referência 10A. Parágrafo 2º.
O agente escolhido para o desempenho da chefia de setor ou unidade administrativa ou direção de recursos humanos deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Ser efetivo em cargo público. 2. Possuir formação igual ou superior à exigida em lei para os servidores que executem as atividades inerentes ao setor ou unidade, ou ao grupo de pessoas dirigido. 3. Apresentar reputação ilibada não tendo sido condenado em processo administrativo disciplinar ou já ter cumprido a penalidade imposta. Parágrafo 3º. Uma vez designado para o exercício da direção ou chefia, o servidor passará a exercer carga horária semanal de, no mínimo, 40 horas, não implicando o serviço realizado fora da jornada em pagamento de horas extras. Parágrafo 4º. As gratificações previstas no caput deste artigo não serão incorporadas aos vencimentos para cálculo de qualquer outra vantagem ou benefício pecuniário, mas continuarão a ser pagas em razão de férias e licença-prêmio, e nos 15 primeiros dias da licença-saúde. Seção 23. Das assessorias do gabinete do prefeito. Artigo 43. Os cargos de assessoria se destinam ao assessoramento político direto ao chefe do Poder Executivo ou aos secretários municipais, por designação daquele, e atuam, em razão da sua especialidade técnica e curricular, na confecção de estudos, procedimentos avaliativos, pareceres com vistas a implantar ou melhorar políticas públicas existentes ou práticas administrativas, exercendo, inclusive, quando necessário, a coordenação e supervisão de projetos. Parágrafo 1º. Os cargos de assessoria são de provimento em comissão, atendido para nomeação a formação em nível superior, compatível com a área de atuação, e serão remunerados por vencimentos cujas atribuições são aquelas descritas nesta lei complementar, sendo especificados do anexo 1 os respectivos símbolos, vencimentos e quantitativos. Parágrafo 2º. Estendem-se aos assessores as mesmas vedações à nomeação de secretários municipais. Artigo 44. Os cargos e as funções dos assessores são as que seguem. Inciso 1. Assessor por ações e programas de eficiência administrativa. Responde a consultas que lhes são dirigidas mediante a emissão de pareceres, realiza estudos e estabelece procedimentos avaliativos para projetos na área administrativa, com vistas a implantar ou melhorar rotinas dos serviços públicos existentes ou práticas administrativas, exercendo, inclusive, quando necessário, a coordenação e supervisão de projetos com vistas à eficiência e economia de recursos. Inciso 2. Assessor para a segurança comunitária. Responde a consultas que lhe são dirigidas mediante a emissão de pareceres, realiza estudos e estabelece procedimentos avaliativos em matéria de planejamento estratégico das ações de segurança, proteção e vigilância de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município, bem como para detecção e prevenção de potenciais desastres naturais ou riscos da atividade humana, bem como a adequada alocação de recursos em matéria de defesa civil. Inciso 3. Assessor para políticas ambientais. Responde a consultas que lhe são dirigidas mediante a emissão de pareceres, realiza estudos e estabelece procedimentos avaliativos, atuando no planejamento estratégico das políticas e ações ambientais, bem como a formulação de programas e projetos de apoio ao desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuárias ou pisciculturas desenvolvidas em regime familiar, inclusive quanto a processos de modernização e em forma de cooperativas. Inciso 4. Assessor de políticas inclusivas. Realiza estudos, elabora projetos, responde a consultas mediante pareceres, com vistas a contribuir no planejamento de políticas e estratégias inclusivas em atenção à Lei Federal 13.146 e congêneres no âmbito da administração pública municipal. Inciso 5. Assessor para políticas de desenvolvimento humano e social. Realiza estudos, responde a consultas que lhe são dirigidas, mediante elaboração de pareceres, estabelece procedimentos avaliativos, atuando no planejamento de políticas e projetos no âmbito da assistência social e defesa de vulneráveis sociais e econômicos, conforme as leis que regulamentam a matéria. Inciso 6. Assessor para planejamento urbanístico e projeto. Responde a consultas
que lhes são dirigidas mediante a emissão de pareceres, realiza estudos, inclusive junto à comunidade, estabelece procedimentos avaliativos, pareceres atuando no planejamento urbanístico, a fim de otimizar as políticas de uso e ocupação do solo, bem como de moradia. Inciso 7. Assessor de Desenvolvimento Econômico e Institucional. Responde a consultas que lhe são dirigidas, mediante a emissão de pareceres, realiza estudos, inclusive junto à comunidade, ou a partir de indicadores oficiais. Estabelece procedimentos avaliativos, pareceres, atuando no planejamento de políticas e ações que promovam o desenvolvimento econômico do município, através da elaboração de projetos, articulação entre o governo municipal e dos demais entes, bem como com particulares, visando o desenvolvimento local sustentável nos setores produtivos de comércio e serviços. Inciso 8. Assessor de Tecnologia e Inovação. Responde a consultas que lhe são dirigidas mediante a emissão de pareceres, realiza estudos, estabelece procedimentos avaliativos, pareceres, atuando no planejamento para a melhoria e eficiência de projetos tecnológicos e informatizados dos diversos setores da administração pública, bem como no desenvolvimento de projetos na área de tecnologia. Inciso 9. Articulador de assuntos comunitários. Atua junto à comunidade, promove as postulações e anseios dessa ao excelentíssimo prefeito municipal. Colabora na manutenção da unidade da ação política, atua no planejamento estratégico do governo e na supervisão da implementação de seus programas, promove a integração dos serviços públicos necessários nos bairros e distritos do município, promove a integração política e relações com autoridades e organizações de diferentes esferas governamentais, e realiza outras atividades delegadas diretamente pelo prefeito. Parágrafo 1º. São atribuições comuns a todos os assessores trabalhar em regime de cooperação, segundo sua área de especialidade, com todos os secretários municipais, bem como servidores efetivos, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços públicos, tendo como supervisor e chefe imediato o prefeito municipal, cumprindo carga horária semanal de no mínimo 40 horas. Parágrafo 2º. Incumbe também aos assessores, no exercício de sua atividade, a interação com diversos setores da sociedade, bem como outros entes públicos, para captar projetos e inovações nas diversas áreas de atuação da administração pública, apresentando ao prefeito ou secretário para exame de viabilidade o resultado dessas pesquisas. Capítulo 3. Da Delegação de Competência. Artigo 45. Visando descentralizar as atividades da administração municipal, o prefeito poderá delegar competências aos secretários, assessores e chefes para proferir despachos decisórios em matéria administrativa, sendo indelegáveis as seguintes atribuições. Inciso 1. Iniciativa, sanção, promulgação e veto de leis. 2. Convocação extraordinária da Câmara de Vereadores. 3. Admissão, contratação, demissão e dispensa de servidores a qualquer título e qualquer que seja a categoria, bem como rescisão e revisão de seus contratos. 4. Criação, alteração e extinção de órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura. 5. Abertura de créditos adicionais. 6. Aprovação de parcelamento do solo e de suas vistorias. 7. Concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública. 8. Permissão para a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública a título precário. 9. Permissão para utilização de bens municipais. 10. Alienação de bens ou imóveis pertencentes ao município. 11. Expedição de decretos. 12. Decretação de desapropriação e instituição de servidões administrativas. 13. Celebração de convênios. E 14. Aquisição de bens móveis por compra ou permuta. Capítulo 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 46. Os órgãos municipais que compõem a estrutura administrativa de que trata esta lei funcionarão perfeitamente articulados entre si em regime de mútua colaboração. Artigo 47. Os ocupantes de cargo em comissão deverão realizar suas atribuições visando ao cumprimento dos princípios constitucionais e da legislação vigente para o aprimoramento da administração pública
e o alcance permanente de maior transparência e objetividade no exercício dos cargos públicos. Parágrafo único. Fica vedado a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, da autoridade nomeante para o exercício de cargo de confiança. Artigo 48. A denominação e quantidade de cargos, categoria funcional, referência salarial, valor do salário base, o grau de escolaridade mínimo exigido para cada cargo e carga horária semanal será de acordo com o disposto na tabela constante no anexo 1, que faz parte integrante desta lei complementar. Parágrafo único. Os servidores públicos aprovados em concurso público estarão subordinados à legislação municipal vigente, em especial ao estabelecido na Lei Complementar 97 e suas alterações. Artigo 49. Os cargos em comissão obedecerão ao estabelecido na escala de vencimentos. Artigo 50. O regime interno definirá a estrutura interna de cada secretaria e será editado no prazo de 180 dias a partir da vigência desta lei complementar. Artigo 51. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 52. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E assim finalizamos a nossa legislação para a Prefeitura de Lins. Espero que tenha gostado, muito obrigado, deixa aí o seu like. Se você não encontrou aqui a sua legislação, comente em qualquer vídeo, vamos gravar para você. Um grande abraço, até a próxima, valeu!